prestigiar o evento dos Amigos da Senda. Muito obrigado pelo convite. Inteligência artificial é um tema que está muito em alta, né? Imagino que todo mundo está brincando um pouquinho já com ferramentas, com algumas coisas. Tem alguém aqui que já usa ChatGPT, Cloud, do mundo? Lovable, Cloud, essas ferramentas? Bacana. E quem de vocês já usa IA como estratégia de negócio? Aqui, Daniel, Augusto, você é o... Wilfred, da Duotalk. Cara, você é da Wilfred da Duotalk, Danilo. Muito bom, prazer. Convite do Mozart, né? Cara, bom ter você aqui com a gente. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho o que faz as empresas terem sucesso no uso da inteligência artificial e o que a gente precisa evitar para que a gente também não caia numa vala comum que muitas empresas estão tendo dificuldade com a implementação dessa tecnologia. Bom, quem somos nós? Eu sou cofundador da ESB Acelerador. Nós somos uma aceleradora de negócios com IA. Nós ajudamos outras empresas a navegar nesse mundo extremamente dinâmico, que todo dia surge uma nova tecnologia, surge uma nova tendência. Às vezes até a gente fica ansioso, né, daquela sensação de, olha, eu estou perdendo o tempo, não estou conseguindo acompanhar. Mas acho que esse é um pouco do novo jogo e a gente vai ajudar vocês a entender como é que esse jogo funciona. Bom, meu background, um pouco mais de 12 anos construindo máquinas de vendas para startups, empresas de diversos segmentos. Fundei uma empresa, vendi essa empresa em 2023, foi no ápice da inteligência artificial, e aí eu comecei a emergir de 2023 até agora. Inteligência artificial, a gente vai mostrar alguns cases práticos para vocês também. E eu sou o Eduardo, e tenho o prazer aí do convite do Danilo de participar na consultoria com ele. Meu background é na área técnica, eu venho da computação, engenharia e ciência da computação. Fui empreendedor por muito tempo, ainda sou, mas já tive empresas tradicionais, depois tive startup, depois atuei na área de Venture Capital como do lado investidor também, co-gestor já de fundo. Então já atuei assim dos dois lados da mesa, vamos dizer assim. E agora, mais recente, eu voltei às origens, a parte técnica mesmo, e estou como CTO aqui junto com o Danilo, aplicando a IA como tem que ser aplicado, né? Saindo um pouco assim de... Não estamos fazendo toys, né? Brincadeiras, a gente está fazendo negócios sérios que demandam de arquiteturas sérias e soluções que realmente entregam valor e não apenas ali uma brincadeirinha para algo que no ChatGPT que todo mundo mexe, né? Não, a gente tem que ter soluções mais robustas e isso exige um pouco mais de engenharia por trás. Esse é o aporte que eu trago junto com a nossa consultoria. Bacana. E por que, né, muitas empresas estão caindo numa certa descrença, um certo ceticismo quando o assunto é inteligência artificial? De vocês aqui, teve algum projeto que vocês implementaram, tentaram implementar, que vocês em algum momento pensaram, cara, esse projeto não vai dar em nada, aborta, desiste? Alguém já tentou algum projeto com o IA que não deu certo aqui? 1, 2... Aqui, vocês são envergonhados. Alguma coisa aí, vocês estão escondendo o jogo. Mas, assim, 72% das empresas brasileiras pelo MIT Brasil ainda estão engatinhando no mundo da IA. O que é engatinhar? É você brincar com ferramenta. Você ainda não entendeu o que a inteligência artificial pode fazer pelo negócio. 70% dos problemas de projeto não são técnicos, são falhas, principalmente na origem cultural. Agora, esse mês, a gente vai estar no Rio de Janeiro fazendo um treinamento para os altos executivos de uma construtora, uma grande construtora que opera no Brasil, vários projetos. E o que a gente vai fazer? A gente vai treinar todas essas pessoas em qual é o bom uso da inteligência artificial no stack delas. Tem gente que usa Microsoft, tem gente que usa Google. Ambas as soluções, as plataformas, fornecem diversas ferramentas de inteligência artificial. Muitas vezes vocês já pagam por elas e o time de vocês está buscando outras ferramentas porque não conhecem a própria stack. 95% dos projetos de IA não geram valor e só 7%
das empresas brasileiras calculam ROIs projetos de IA. E esse é um grande problema. Se a gente não mensura, não define o que a gente quer com aquele projeto de inteligência artificial, acontece o que acontece com muitos projetos quando a gente não mede. A gente não sabe dizer se aquilo foi bom ou ruim, qual foi o ganho. E no final, cara, estou pagando token demais, deixa quieto. Né? Quando na verdade, talvez mesmo você tendo um custo de token, o ganho de produtividade, o ganho de resultado para a empresa supera muito esse investimento. Porém, os resultados também falam por si. Quando a gente entende a forma certa de aplicar a inteligência artificial no negócio, segundo a Microsoft Global AI Adoption, relatório agora de 2025, 90%, 95% reportam um aumento de receita após a adoção do uso estratégico da inteligência artificial. Tem receita na prospecção, a gente vai mostrar casos de uso de inteligência artificial, na qualificação do leads, na geração de post automático e você poder ranquear no Google, ranquear, inclusive nas inteligências artificiais, né? É o que a gente chama do tal do GO, né? G, e não o SO. E é você criar conteúdo para ser encontrado por inteligências artificiais. E 96% reportam uma melhoria de produtividade com automação inteligente. Ou seja, qual é a grande diferença das empresas que estão conseguindo performar e das empresas que não estão performando em projetos de inteligência artificial? É você pensar a IA muito além da ferramenta. Você precisa pensar a IA como estratégia de negócio utilizando alguns frameworks que a gente vai mostrar para vocês aqui. Você quer? Não, vai tocando. E quais são as 3 principais causas desse fracasso que a gente vê acontecendo em diversas empresas? A primeira delas, 70%, é cultura. Cultura, inclusive, é muito engraçado, tem um dado que a geração Z, aqui não tem ninguém da geração Z presente, mas talvez vocês dois aqui, o casal, mas assim, eu já não estou mais nessa geração. O que acontece? Muitas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho compraram uma narrativa de que a inteligência artificial vai dificultar o acesso a empregos, o acesso a oportunidades, e ativamente elas sabotam as iniciativas de IA. E o que é sabotar proativamente? É você fazer tudo possível para aquilo dar errado, né? Por isso que todas as iniciativas de IA que deram certo são top-down. É do dono para baixo. Aqui, se não usar IA, tchau. O concorrente, você é muito bem-vindo lá no concorrente. Aqui não. Só para te complementar, Danilo, essa pesquisa a gente leu ontem, tá? Se vocês têm alguém em geração Z na empresa de vocês, abram o olho. Porque a pesquisa mostrou que 41% do colaborador que é a geração Z ativamente sabota iniciativas de IA na empresa. Não aparece, a gente não vê muito falar sobre isso, a gente descobriu nessa pesquisa ontem. Eu achei um número super relevante, assim, grande, né? 41% é muita gente. Então, vale a pena prestar atenção nesse ponto. Outra questão, né? O segundo ponto, como estratégia, se você usa, por exemplo, você só chega para os seus colaboradores e fala, agora vocês precisam usar o ChatGPT como ferramenta, mas você não dá um caminho, você pode, inclusive, estar abrindo precedentes muito perigosos. Vocês sabem que quando você não paga o produto, você é o produto. Ou seja, por contrato, todas as inteligências artificiais gratuitas, elas usam seus dados para treinamento de modelo. Aí você fala para o seu colaborador, olha, você precisa utilizar as inteligências artificiais, mas não dá a ferramenta, não paga a ferramenta, o que acontece? Ele vai lá no ChatGPT gratuito, sobe um contrato, sobe a planilha dos seus clientes, sobe dados sensíveis, quem trabalha com saúde, sobe os exames dos seus clientes e um chinesinho pode fazer um prompt muitas vezes e capturar dados sensíveis da sua empresa. E outra coisa que é uma causa
de fracasso nas iniciativas de inteligência artificial é você não medir o ROI. Então, tudo que a gente faz no âmbito empresarial, a gente tem que medir o ROI, né? Ou seja, como é que eu meço o ROI inteligência artificial? Como que era a minha eficiência antes, como passou a ser a minha eficiência depois. Mas se no Brasil 93% das empresas não medem, como você vai saber se está indo bem? A primeira coisa é, precisamos de um modelo de medição, de diagnóstico. Esse ponto reflete o que está da nossa fonte aqui da pesquisa, né? Que a IA é sobre processos e pessoas. Isso nada mais é do que exponencializar talvez um problema que já existia na empresa. Um problema de gestão de pessoas e problemas em processos. Aí foi a adoção da IA, evidencia, exponencializa problemas que talvez já existiam. Então fica mais evidente, né, pensar em estratégia primeiro e a IA vem depois. Então, continue aí, Danilo. Perfeito. E temos que medir, temos que ter clareza do problema que a gente quer resolver. Alguém conhecia já o modelo, o framework da McKinsey de disrupção? Ela traz 5 principais eixos que vão ser disruptados nos negócios com inteligência artificial. O primeiro eixo é o modelo de negócio, que tem seus desdobramentos. O segundo eixo é o modelo operacional, como é que a gente faz os processos, as automações. O terceiro eixo é a governança. O quarto é pessoas, trabalho e cultura. E o quinto, tecnologia e dados. Para cada um desses modelos, ela desdobra em 3 principais disrupções que a gente daí tem que entrar caso a caso para analisar. Só um exemplo rápido. Modelo de negócio. Disrupção dos canais de aquisição. Hoje você consegue fazer um canal de aquisição altamente personalizado em tempo real. A gente vai mostrar um case para vocês de um portal de notícias que a gente criou com inteligência artificial, que quando sai uma notícia referente ao tema da empresa, a inteligência artificial captura essa notícia, aplica boas práticas de SEO, de DDO e cria uma página dentro do blog. Isso exponencialmente são muitas páginas por dia. No final do mês são centenas de páginas. Como é que você vai concorrer para aparecer na primeira página do Google quando uma empresa está usando esse tipo de estratégia? É muito difícil. Então, isso é uma disrupção de canal. Você tem disrupção pela compreensão da curva de custos, porque no longo prazo os custos de processo vão tender ao custo computacional que é cada vez mais baixo. Ou seja, isso vai também nos trazer uma disrupção pela compreensão da curva de custo. E assim por diante. Não é nosso propósito aqui passar todos os detalhes para vocês, até por questão de tempo, mas no final vocês vão ter a oportunidade de fazer um diagnóstico gratuito. Detalhe, eu criei esse diagnóstico em poucos minutos hoje, utilizando inteligência artificial e o framework do McKinsey. Então, vocês vão poder entender um pouquinho também do poder, da qualidade e velocidade que a inteligência artificial traz para o nosso negócio. E aí, na prática, agora a gente vai mostrar 3 cases principais para vocês. A gente vai abrir a tela, mostrar exemplos, né? Exemplos, cases, coisas que vocês podem automatizar enquanto processos repetitivos, onde vocês podem aplicar a inteligência artificial no negócio. O primeiro case é sobre esse primeiro ponto que eu trouxe, uma disrupção do canal para que você consiga trazer um fluxo de leads qualificados do Google, orgânicos. Vocês sabem que os leads orgânicos convertem em 5, 6 vezes mais do que os leads do tráfego? Então temos uma grande oportunidade de baixar o custo de aquisição de clientes utilizando a inteligência artificial com essa primeira estratégia. Depois a gente vai trazer como que a gente criou um agente de inteligência artificial dentro do LinkedIn que marca reuniões automaticamente através do direct. Eu vou mostrar os exemplos para vocês, é realmente muito impressionante e ela realmente faz um trabalho muito bacana. E o terceiro, como que a gente automatiza o nosso processo de geração de propostas comerciais
Todos vocês trabalham com venda consultiva? Tem alguém que faz propostas personalizadas? Aqui 1, 2, 3, pouca gente até. Fazer propostas personalizadas para a gente era uma dor, a gente demorava horas, eu sou péssimo de fazer slides. Hoje todas as nossas propostas ficam prontas em minutos, com uma qualidade incrível. E aí, como primeiro case, você pode apresentar para nós? Essa questão de geração de conteúdo automático, acho que antes do case em si, vem o pensamento com IA, a estratégia pensada anteriormente, né? Então isso aqui está dentro de uma caixinha, vamos pensar numa caixa de growth, pensando em marketing comercial e growth, né? Marketing comercial, produto, tudo integrado. Então eu pensando em gerar uma máquina de aquisição de leads, mas de uma forma que fique exponencial e que bata o meu concorrente. Como é que eu poderia fazer? Ou eu vou do modo tradicional, equipe de marketing. Eu tenho um designer, eu tenho um copywriter, eu tenho um estrategista de marketing, eu tenho lá o cara de produto envolvido, eu tenho o comercial, só que eu já citei umas 6 pessoas. Olha o custo disso. Reunião dentro da empresa, monta estratégia, desdobra em ações, papapá. E envolve ainda alguém do TI lá para desenvolver, para fazer landing pages, integrar com RD, papapá. O que a gente fez aqui? Um exemplo que simplifica tudo isso numa estratégia de IA centrada na IA. Que é pegar e gerar um conteúdo, pegar o canal de aquisição de lead orgânico, através de uma geração de conteúdo dinâmico, que está analisando o que está acontecendo no mercado. Então essa IA ela vai e analisa os trends que estão acontecendo, o Google Trends. Saiu uma notícia hoje sobre o Vorcaro lá do banco. Será que isso tem alguma sinergia com o meu negócio aqui de investimentos? Né? Se isso acontece hoje, uma notícia, quanto tempo a minha equipe de marketing leva para gerar um conteúdo relacionado a isso e mandar lá disparar, de repente, um e-mail para a minha base? Então, com esse case, a gente vai mostrar que isso pode ser feito instantaneamente a cada 30 minutos, que é o nosso exemplo, e gerar uma nova landing page que vai começar a tracionar no Google, que vai gerar alguém que organicamente entra nela, clica e vira um lead daí qualificado para o nosso... Ou seja, a cada 30 minutos a gente está criando uma nova página para uma nova trend arquitetado para SEO. Vamos mostrar aqui. Tu queres mostrar no Miro primeiro? Vamos no Miro primeiro, isso que daí a gente... Vou mostrar primeiro para vocês qual foi o pensamento, assim, qual foi a arquitetura. Aí vocês me desculpam a simplicidade do desenho, porque de fato a gente fez bem rápido. Qual que é a ideia, então? A gente montou a seguinte ideia. Vamos analisar primeiro como é que eu vou criar essas landing pages sem depender do meu time de marketing. Tudo que a gente fez aqui foi a IA que fez por nós, tá? A gente não botou um dedo para pensar como fazer. Ela pensou por nós. Como? Primeiro eu dei um insumo, eu tenho que dar contexto muito para ela. Vocês já ouviram isso muitas vezes. Eu dei o primeiro contexto para ela, analisar o meu website atual da empresa. Supondo que esse website está bem construído. Com isso, eu pensei, bem, eu preciso para criar uma landing page de um design padrão, de uma copy, de um conteúdo, e depois engajar isso numa máquina. Então, a primeira geração foi de um design system. Eu criei uma IA, peguei uma IA que analisou, na verdade eu fiz com 3 IAs diferentes, 3 LLMs diferentes, eu usei o Cloud, Gemini e uma própria no Antigravity, que geraram 3 arquivos de design. Ela entrou na página, analisou, criou esses arquivos. Com isso, eu mandei daí fazer uma consolidação desses 3 para formar daí o arquivo ideal final. Beleza, tenho meu arquivo de design. Ele é a semente para gerar as próximas páginas que vão ser criadas. Depois de eu saber o design, eu tenho que ter o conteúdo. De onde é que eu vou criar essa nova landing page? Então, eu tenho que ser baseado num conteúdo real, que veio da análise da própria página principal, um web crawler lá, e eu descobri daí, sem saber, né? A IA descobriu para mim, que tinha 248 subpáginas na minha página principal. Tinha lá dentro um blog, que já tinha um monte de artigo, já tinha bastante conteúdo feito, mas estava lá parado, sem uso. Beleza, eu puxei isso tudo para cá. Fui no Google Trends e puxei quais são as trends do momento. Então, a cada 30 minutos eu vou lá e puxo as 30 trends mais relevantes do momento. Isso gerou... desculpe, eu exagerei. Está aqui o Google Trends, isso. Essa é uma fonte. Peguei as palavras-chave relacionadas ao meu negócio. Fui lá no planner do Google Ads. Gerei daqui 28 palavras-chave relacionadas. E depois eu peguei e digo, agora eu vou dar muita localização dessa nova landing page. Isso aumenta o SEO, né? Uma notícia que aconteceu em São Paulo é mais relevante para quem é de São Paulo. Uma notícia que aconteceu em Minas Gerais é mais relevante para quem está em Minas.
Então eu peguei um outro arquivo e gerei lista de estados e capitais. Beleza. Juntando todos esses ingredientes, eu tenho minha base de conhecimento. Com isso, foram criados 3 agentes. Um agente que fica pesquisando as trends a cada 30 minutos e gera um compilado desses arquivos, do que foi notícia importante. Um outro agente que pega esse compilado e analisa se tem sentido com o meu negócio. Então ele faz a junção da notícia com a minha base de conhecimento. Se dá match, se tem relevância para o meu negócio a notícia, então eu chamo um outro arquivo, um outro agente, que pega esse resumo e gera daí, mesclando a base de conhecimento e mesclando a notícia, gera uma nova notícia, gera um novo artigo. Esse novo artigo vai ser usado pelo quarto agente, que é o gerador da landing page. Aí sim ele gera o conteúdo usando a base lá de design, que é o padrão da minha empresa, né? Essa nova landing page, então, ela é feita conforme as keywords, conforme a base de conhecimento, conforme a notícia do momento. E depois, no final, ainda gera um log. Uma coisa importante que, quando a gente vai mexer com IA, é sempre ter uma observabilidade. É ver o que a IA está fazendo, porque tudo isso aqui são caixinhas pretas, cada agente, né? Então a gente tem que ter uma forma de observar isso por fora, e aí um pouco de que difere de quem faz uma IA assim com muito vibe coding ou mais mão na massa, é porque a observabilidade é importante, porque se ocorre algum erro no meio do caminho, no nosso log aqui vai aparecer para a gente poder melhorar a ferramenta. E no final vai ter uma telinha de administrador para ele observar isso visualmente, tá? Vamos ver na prática como é que foi isso? Vou mostrar a primeira página do grupo, esse é um exemplo real, nosso cliente é o grupo WGL. Aqui. Essa é a página original deles, tá? Muito bem feita. Vocês podem ver que eles são locadores de grupos geradores. Ih, meu. Sai da frente aqui. Ou seja, né, também é um cliente que tem um ticket alto, industrial, e uma venda hiperconsultiva, mas mesmo assim a inteligência artificial está acelerando o ciclo de vendas deles. Isso. E eles têm 3 principais grupos de atendimento, né? Locação de geradores de modo geral, soluções para hack, no caso data centers, enfim, subestações também, e focado no agro. Então são 3 principais pilares deles. Aí mostra ali, Danilo, na próxima página, o que a IA, aquela engrenagem toda, fez. Ela pegou uma notícia, na outra página, na outra. Essa aí. Ela pegou uma notícia que não é de hoje, já é de, acho que dia 13 de junho ou maio. O grupo saneamento, mostra a primeira notícia. A notícia... Aí. Essa aqui. Exclusivo, o Grupo Equatorial apresenta nova proposta para a Copasa. Surpresa, ficou nessa rodada, enfim. Fala sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Equatorial, fez uma proposta, é uma notícia, certo? Dia 3 de junho. A IA pegou essa notícia, viu que tinha a ver com energia também, que tinha a ver com saneamento, e ela montou uma LP aqui que juntou os conteúdos e vai indexar o assunto Belo Horizonte, Minas Gerais, saneamento, e montou toda aqui uma história. Isso aqui foi criado sozinho, é isso que é mais impressionante. Toda a copy, tirando esse pequeno errinho aqui, tá, gente? Tem que dar uma revisão ainda. Mas, enfim, toda a copy, todo o texto, as imagens, tudo que está aqui foi gerado pela IA. Nada, foi sem supervisão, inclusive. A gente só deu o play e viu o resultado. E é algo interessante, ó. Ela já conecta qual é a estratégia do grupo WGL para resolver aquele problema. Então, ela está conectando com a solução da empresa. E, no final, fale com o especialista. Aqui. Te ajudar com o Mac. Aí. Né, eu estou apertando com 3 dedos. Né? No final, ele destaca pontos importantes, conforme tinha na página principal, e mais embaixo vai ter agende o diagnóstico, fale com o engenheiro especialista, etc. e tal. Destaca alguns pontos que são importantes para quem é da engenharia, né? E assim por diante. Então, esse é um exemplo. Isso aqui, imagina a cada 30 minutos, entra outra notícia, gera mais uma nova página. E elas vão ficando. Essas landing pages vão ficando e vão indexando no Google. Tem uma etapa a mais ali que é gerar o sitemap, que é disparar esse sitemap para ser atualizado lá no Google Search, que é a parte mais embaixo do código. Aqui um outro exemplo, ó. É uma notícia que veio sobre novas tarifas em Porto Alegre. Ela juntou o assunto e já criou uma outra landing page. Vocês veem que ela mantém a consistência, o logotipo, as cores que tem a ver com a página principal da empresa. E, novamente,
Indústrias de Porto Alegre, migração do consumo, exige segurança estratégica. Blá, 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 mescla a notícia e fala de novo sobre a solução da empresa para mitigar esse problema que está acontecendo em Porto Alegre agora. Aconteceu em maio essa notícia, se não me engano. E assim por diante. Qual que é o último ali, Daniel? Acho que é o último. Esse aí. Sobe só para o início. Esse eu acho que é o da... Esse é o principal. Então, esses dois exemplos aí, então. Então, vocês entendem que isso pode se aplicar em qualquer área. Aquele motorzinho que foi gerado, a gente pode instruir ele para focar em algum serviço específico da empresa, para focar em alguma área, e ele sempre está gerando conteúdo. E a geração de conteúdo é um pilar forte, né, de SEO para atrair leads. Então, esse é um dos exemplos.